campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Com muita alegria estar aqui recebê-los para as nossas conversas, para as nossas reflexões e hoje continuando nossa leitura na obra Justiça Divina pelo Espírito de Emmanuel e psicografia do nosso saudoso Chico Xavier. E nos caiu hoje o capítulo 30, Diante da Lei. Olha só. Reunião pública de 15 de maio de 1961 e faz uma referência à segunda parte do capítulo 3, item 6 da obra O Céu e o Inferno. Então, segunda parte, capítulo 3, item 6. Vamos ler, então, O Céu e o Inferno para a nossa conversa de hoje. E isso aqui é bem interessante, né? Está inserido dentro do capítulo Espíritos em Condições Medianas e faz uma belíssima narração do espírito da senhora Ana Belleville, né? Ana Belleville, né? E traz uma jovem, eu vou ler um pouco, o texto é longo para quem quiser depois, né? Tá no capítulo 3, o item 6, vai passando ali os casos e vai contando até o caso 6, que é a Ana Belleville. Jovem mulher falecida aos 35 anos após cruel enfermidade, vivaz, espirituosa, dotada de inteligência rara, de meticuloso critério e eminentes qualidades morais. Esposa e mãe de família, devotada, ela possuía ademais uma integridade de caráter pouco comum e uma fecundidade de recursos que trazia sempre a coberto das mais críticas eventualidades da existência. Sem guardar ressentimento das pessoas de quem poderia queixar, estava sempre pronta a prestar-lhe oportuno serviço. Intimamente ligado à sua pessoa desde longos anos, podemos acompanhar todas as fases de sua existência, bem como todas as peripécias do seu fim. Proveio de um acidente a moléstia que havia de levá-la, depois de a reter 3 anos de cama, presa dos mais cruéis sofrimentos, aliás, suportada até o fim com uma coragem heróica, e a despeito dos quais a graça natural do seu espírito jamais a abandonou. Aqui continua, esse item, como eu falei, ele é bem longo, né? E é muito interessante que Kardec fez a questão do trabalho, da evocação, no dia seguinte do desencarne dessa senhora, e ela fala assim: meus bons amigos, obrigada pelo interesse que vos mereço. Ademais, fosse para mim como bons parentes. Pois bem, regozijai-vos porque sou feliz. Confortai meu pobre marido e velai por meus filhos, e segue logo para junto deles, depois que desencarnei. Podemos supor que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que nos respondeis com lucidez? E olha o que ela responde: meus amigos, eu sofri tanto. E vós bem sabeis que sofria com resignação. Pois bem, a minha provação está concluída. Não direi que esteja completamente libertada, não, mas o certo é que não sofro mais, e isso para mim é um grande alívio. Desta feita estou radicalmente curada, porém, preciso ainda do auxílio das vossas preces para vir mais tarde colaborar convosco. E aí, ela continua, e foi evocada em algumas oportunidades, e quando ela foi evocada há 6 meses depois, ela pergunta a pergunta que foi feita, né? Agora que um tempo assaz longo se passou desde que deixaste o invólucro material, tende a bondade de descrever-nos a vossa posição e ocupação e ocupações no mundo espiritual? E olha a resposta da senhora: na vida terrestre eu era o que vulgarmente se chama uma boa pessoa. Vulgarmente se chama uma boa pessoa. Antes de tudo, porém, prezava o meu bem-estar, compassiva por índole, talvez não fosse capaz de penoso sacrifício para minorar um infortúnio. Hoje tudo mudou e, posto seja sempre a mesma
O eu de outrora modificou-se. Ganhei com a modificação e vejo que não há nem categorias nem condições além do mérito pessoal no mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom se sobreleva ao rico que humilhava com as suas esmolas. Velo especialmente pelos que se afligem com tormentos familiares, com a perda de parente ou de fortuna. A minha missão é reanimá-los e consolá-los, e com isso me sinto feliz. E aí tenho algumas ponderações, e São Luís, o Espírito de São Luís, faz uma ponderação. E a resposta do Espírito de São Luís para a pergunta que foi feita, né? Poderá uma pessoa, por esforço da própria vontade, retardar um momento de separação da alma do corpo? E olha São Luís, resolvida afirmativamente, sem restrições, esta questão poderá dar lugar a consequências falsas. Certamente, em dadas condições, pode o espírito encarnado prolongar a existência corporal a fim de terminar instruções indispensáveis, ou menos por ele como tais julgadas, é uma concessão que te pode dar, como no caso vertente, além de muitos exemplos. Essa dilatação da vida não pode, porém, deixar de ser breve, visto como é defesa ao homem inverter a ordem das leis naturais. E aí, ele fala, né? Como provação para o espírito ou no interesse de missão a concluir, os órgãos depauperados podem receber um suplemento de fluido vital. E da mesma proporção, isso também acontece, né? Então, esse livro, essa mensagem do Céu e Inferno traz muita clareza a isso, mas claro, o foco é justiça divina. A mensagem de Emmanuel. O espírito consciente, criado através dos quilômetros nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade depois de haver pagado os tributos que a evolução lhes reclama. À vista disso, é natural que compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação que se coloca. Possui o que deste, granjearás o que vem dando, conheces o que aprendeste, saberás o que estuda, encontraste o que buscava, acharás o que procuras, obtiveste o que pediste, alcançarás o que almeja. És hoje o que fizeste contigo ontem, saberás amanhã o que fazes contigo hoje. Lindo, né? Chegamos no dia claro da razão, simples e ignorantes diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Todos temos, assim, na vontade, a alavanca da vida com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. O governo do universo é a justiça que define em toda parte a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria, prestando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejam, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que os manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é a ação espiritual que depende de nós. Exatamente. Magnífico, né? Permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é a ação espiritual que depende de nós. Então, irmãos, diante da lei divina, da lei de justiça, amor e caridade que Jesus vem nos trazer, jamais esqueçamos que a responsabilidade por tudo aquilo que semearmos aqui na terra, colheremos na vida espiritual e também colheremos nas sucessivas reencarnações, ao qual teremos que retificar pelos nossos equívocos. E essa é a lei do progresso, ao qual evoluiremos através das nossas próprias quedas, através dos nossos próprios desafios, mas também através de todos os nossos
aprendizados. Fiquem com Deus, irmão. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site